pastor, de confiar, de vir aqui trazer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos irmãos em Cristo Jesus. É minha primeira vez, mas eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas. Eu peço para os irmãos nessa noite, glorifique o Senhor, meus irmãos. Dá glória, não é para mim, é para o Senhor. Se manifesta, eu não quero ver ninguém parado hoje. Eu quero ver vocês glorificando o Senhor. Não é para mim, meus irmãos. Eu quero ver a presença de Deus nesse lugar que já faz presente, mas Ele vai se manifestar através dessa palavra. Eu tenho certeza. Todos nós, meus irmãos, temos uma obrigação. E eu vou estar falando ela aqui nesse versículo, que ele é muito importante, principalmente para os missionários, que levam as palavras para aquelas pessoas que estão naquele lugar onde que não ouve falar de Deus, não ouve falar de Jesus, um Deus que renova, que faz uma nova criatura. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, é um versículo bastante conhecido, meus irmãos, e eu tenho certeza que Deus vai falar bastante através dele. Todo mundo achou, meus irmãos? E disse, aqui, meus irmãos, não é qualquer pessoa que está falando, é Jesus que está falando, meus irmãos. E disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Apenas esse versículo por enquanto, meus irmãos. Deus está falando, pode tomar seu assento. Deixa Deus te usar nesse momento, meus irmãos. Não fica quieto não. Glorifica o Senhor, não é para mim não. Glorifica o Senhor. É o Senhor. Só escuta a palavra. Por mim, finge que eu nem estou aqui, mas que essa palavra venha falar com cada coração. Glorifica o Senhor nessa noite. E Jesus disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Esse versículo, meus irmãos, significa ir além das fronteiras geográficas, culturais, sociais, e compartilhar o amor, a mensagem de Deus com todos sem distinção. Deus, Ele quer que nós compartilhemos o amor dEle, não através de outros países, mas a gente tem que começar por dentro da nossa casa, por dentro da nossa família, por dentro da nossa igreja. Quantas pessoas que não estão precisando de ouvir uma palavra de Deus ali fora? Quantas pessoas que às vezes já entrou na bênção do Senhor, aceitou Jesus Cristo, mas às vezes desviou. Mas nós estamos aqui para buscar alma para o Senhor, para levar o evangélico do Senhor para todas as criaturas. Que Deus venha sempre abençoar cada um que leva a palavra do Senhor. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus se alegra quando você fala dele para alguém. Eu não esqueço até hoje, o dia que o pastor Valdir veio aqui, ele deu uma palavra, eu não me recordo se foi uma pregação, uma saudação. Deixa que o Espírito Santo que convém à pessoa. A sua parte você fez. Você falou de amor de Deus, você falou de Jesus, o Espírito Santo que conquista ela. Deus se alegrou com você, porque você plantou uma semente de Jesus Cristo naquele coração. Quando ele for deitar, ele vai lembrar: Jesus me ama. Jesus não quer me ver eu nessa vida. Jesus quer ver eu transformado.
Eu nem esperava, meus irmãos, de um dia estar trazendo a palavra do Senhor para os meus irmãos. Para mim, eu ia ser apenas um membro. Mas Deus é tão poderoso que me deu força. Passei por muitas barreiras. Hoje eu estou aqui feliz, trazendo a palavra do Senhor para vocês. Como eu creio que cada um que está aqui pode levar a palavra do Senhor para o próximo. Para aquele seu vizinho se encontra bem, ele vai para alguma igreja, levar a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu vou falar aqui 3 palavras que são importantes na vida de um cristão, referente a esse versículo. O chamado a anunciar a palavra, a missão de todos, não é somente dos missionários. Todos que estão aqui é discípulo de Jesus, tem que pregar o evangélico dele. É Jesus que mandou. Nós não estamos aqui para servir Ele. Então nós temos que anunciar a palavra. E a transformação. Deus, Ele vai transformar todos aqueles que nele crê. Você pode ter certeza que Deus vai transformar. O chamado de anunciar a palavra. A mensagem é para todas as criaturas, principalmente para os que estão longe da presença de Deus. Meus irmãos, às vezes eu escuto o pastor falando, quando você magoa uma pessoa que ela já foi de Deus, é difícil você conquistar ela. Às vezes alguém falou uma palavra que não era para falar naquele momento, ou por motivos banais do mundo, porque o mundo nos oferece muitas das coisas que às vezes nos faz de sair da presença de Deus. Principalmente o quê? Um amigo, vamos para uma balada, vamos para algum lugar, vamos para alguma festa. Nessa festa, você pode sair da presença, conhecendo mulheres, desviando da presença de Deus. Mas eu estou aqui para falar que nós temos que levar a palavra para todos eles. Às vezes nós temos alguém querente da nossa família que está longe da presença de Deus, e você tem anunciado Jesus Cristo para ele? Você tem anunciado? Às vezes a gente vê nosso vizinho ao nosso redor, a gente tem anunciado Jesus Cristo lá no seu serviço. Meus irmãos, quem convém é o Espírito Santo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, meus irmãos. A missão é de todos. A missão é de todos. No momento que nós levamos o conhecimento da palavra de Deus em nossa mente, nós temos que enraizar elas em nosso corpo, e que não deixe que nossa carne venha crescer, mas que o Espírito Santo venha fazer morada. E através de nós, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus vai ficar feliz através de você, porque Deus se alegra quando vê que você está conquistando alma para Ele. A missão de todos, meus irmãos, não é apenas a responsabilidade da igreja, dos pastores, dos presbíteros, dos missionários, mas sim de todos nós que servimos nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes o pastor, ele vai semear, mas nós também podemos pegar nosso barquinho e buscar a alma para Jesus. Nós também podemos sair pela rua, trombar alguém, quer ir na igreja, não aceita mudar de vida. Imagina como Deus vai ficar alegre com essa atitude sua. Imagina, meus irmãos. Deus, Ele vai se alegrar com cada obra que nós fazemos de coração. Principalmente quando Ele vê aquele que tem vontade de fazer a sua obra. Aquele que tem vontade, Deus honra.
Deus, Ele dá capacidade. Deus, Ele dá direção. Deus, Ele renova. Deus vem trazer coisas que você nem imaginava na sua mente, para que você venha ganhar uma alma para o reino do céu. E eu tenho certeza que nessa noite, meus irmãos, muitos que estão aqui teve a oportunidade de anunciar a palavra do Senhor no seu dia, durante seu dia, na sua casa, no seu serviço, ou aonde que foi, aonde que esteja, onde que você esteja. Você teve a oportunidade, mas não deixa que essa oportunidade passe despercebido. Use ela para que você ganhe uma alma para o reino do Senhor. E o último avivamento, os últimos tempos da igreja. Na terra, nós fazemos algo para Deus. Agora, ou nós não vamos conseguir mais. Hoje o conselho é para o jovem. Para o jovem, meus irmãos, principalmente, que já estão se alimentando da palavra. Que venha se alimentar, fala de Deus lá na sua escola. Hoje o jovem não quer saber de vir numa igreja. Ele só quer apenas pegar um celular. Hoje ele só quer ficar no TikTok. Você tem anunciado Deus lá na sua escola, Deus vai se alegrar com vocês, meu jovem. Desde pequeno você já está sendo se alimentado da palavra do Senhor. Principalmente nós também. Não deixamos de anunciar a palavra do Senhor. Escute o conselho dos seus pais, para que não caia em tentação do mundo. O mundo, ele oferece muitas tentações, meus irmãos. É um dinheiro fácil, que às vezes vai tirar nós do foco que nós está, de levar a palavra de Deus, de levar o evangélico de Deus além. Isso não foi eu, não foi o pastor, não foi o pastor Denilson, não foi o pastor Levi. Foi Jesus que falou: ide por todo mundo e pregar o evangélico a toda criatura. Quantas pessoas nesse mundo não estão precisando de ouvir de Deus? Quantas pessoas nesse mundo que estão destruindo sonho, família, porque às vezes não está conhecendo Jesus? Mas eu tenho certeza que hoje, meus irmãos, todos que estão aqui vai ter oportunidade de falar de Deus amanhã. Fala. Você fala de Deus, porque Deus vai se alegrar com isso. Eu tenho certeza. Os sinais no céu e na terra, debaixo da terra, já se vê os sinais dos tempos do mundo. Hoje mesmo, meus irmãos, nós pode abrir nossa televisão, nós vê as guerras. E se essa guerra vira uma guerra mundial? Nós tem pregado, nós tem fazido o que Jesus tem mandado a nós fazer? Nós tem, pelo menos, ter falado de Jesus para alguém? O fim do mundo está se aproximando, meus irmãos. Que Jesus venha antes, os sinais já estão aí. Esses tempos eu estava vendo que já saiu o teu chip para apoiar na mão. Muitos já se levam em mente que o chip não são agradável para nós. E as tendências vão se dificultar, vão piorar. Vão procurar Jesus e não vão achar. Por isso que nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus a todos. Porque Deus, Ele vai renovar. Deus vai pegar aquele vaso quebrado, aquela pessoa que ninguém mais bota fé, vai fazer dela uma pessoa renovada. Vai fazer um vaso novo. Vai pegar essa pessoa, pode virar até um pastor, de estar aqui pregando, aquela pessoa que todo mundo via jogada numa sarjeta, todo mundo via andando na rua toda drogada, mas Deus é o Deus de milagre, o Deus que exalta,
o Deus que muda, o Deus que faz renovação, meus irmãos. Para Deus nada é impossível, nada. Aleluia, Senhor. É o tempo de uma força só, com todos em um só propósito. E qual que é o propósito? Meus irmãos daqui sabem falar? Todos nós aqui, em um só propósito. Alguém se arriscaria de falar qual é o propósito? Pregar a palavra, resgatar a alma para Jesus. Ele vai se alegrar, meus irmãos. Eu tenho certeza, é minha primeira vez. Deus vai me aperfeiçoar. Eu não sei se eu estou pregando bem, mas eu estou pregando é para Jesus, é para Ele. Que Deus venha crescer nesse momento, que Deus venha ser exaltado nesse momento. E o propósito é esse, meus irmãos, não só os missionários, mas dos membros, dos pastores, dos presbíteros, dos obreiros, dos diaconismos, buscar a alma para Jesus. Quantas almas não estão se acabando nesse mundo de droga? Quantas almas não estão se acabando no mundo da prostituição? Quantas almas, meus irmãos? A gente daqui da igreja, nós temos que evangelizar. Deus se alegra quando vê alguém evangelizando. Esses dias eu até comentei com o pastor. Eu subi da minha casa e eu subi com o meu carro, com o louvor num som, num volume bom, que estava batendo bem, e era a música do Senhor. Eu subi em frente do Donda, as pessoas de uns lados e pessoas dos outros, com os cartazes: deixa eu orar por você, Deus te ama, Deus quer seu bem. Eu falei: pode orar, eu aceito Jesus, a sua oração sempre seja bem-vinda. Às vezes eles poderiam que eu ia rejeitar, mas não, eu aceitei. Isso, como é outra igreja, nós pode pegar de exemplo. Nós pode fazer na nossa rua. A nossa rua é movimentada. Nós podemos orar pelas pessoas. Nós podemos orar pelos relacionamentos delas. Nós podemos orar pela família dela. Nós podemos anunciar Jesus Cristo para aqueles que passam aqui na frente. Não só dentro da igreja anunciar a palavra, mas sim lá fora. E eu tenho certeza, meus irmãos, não tem alegria nenhuma quando Deus vê o seu filho fazendo a obra. Não tem alegria nenhuma como essa de Deus. Ele fica muito alegre, meus irmãos, quando vê a gente clamando, buscando a força de vontade. Deus, Ele sempre vai capacitar. Deus, Ele sempre vai dar aquela direção que a gente procura. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas Deus, Ele acha um caminho para você. Fala: vai, semeia, joga a palavra, fala do meu amor para Ele. Por enquanto, eu não ganhei nenhuma alma para Jesus, mas eu creio que eu vou ganhar. E eu tenho certeza que todos que estão aqui têm capacidade de ganhar alma para Jesus. Eu tenho certeza, não é só eu, não é só o pastor, é obrigação de todos. É obrigação de todos, meus irmãos. Meus irmãos, a transformação, evangelizar significa transformar e a si mesmo, como renovar a humildade. Eu mesmo, meus irmãos, eu me transformei. Eu olho algumas fotos minhas
Eu nem imaginava, igual eu falei, de estar numa igreja, de ser o mídia da igreja, de estar abrindo a igreja. Eu nunca imaginei isso na minha cabeça. E minha vida prosperou de uma forma que vocês não têm noção, meus irmãos. Com Deus eu conquistei tanta coisa. Conquistei. Foi a vitória do vício da maconha. Conquistei a minha saúde, a minha família. Conquistei um serviço, um lugar melhor, pela honra do Senhor. Tá difícil? Tá. Mas eu tenho certeza que daqui uns dias eu estou ponhando tudo em conta, tudo em dia. Vou dizimar pela casa do Senhor. Isso é uma promessa que eu estou dentro de mim já faz dia. Tá difícil? Tá. Mas Deus me honrou com um serviço que pelo meu estudo às vezes eu não poderia nem estar lá. Mas eu fico surpreso como Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele faz coisas que a gente nem imagina. Imagina quando você está fazendo a obra dEle. Imagina isso, meus irmãos. Deus, Ele vai de encontro com você para fazer a sua vontade, porque você está fazendo a vontade dEle. Ele não está fazendo a sua vontade porque você quer, porque a sua vontade favorece o Senhor Jesus Cristo. A sua vontade favorece Deus. A sua vontade não favorece o homem. A sua vontade não favorece a mulher, mas sim favorece Deus. É o que Ele pediu para nós aqui no versículo: ide, pregarem o evangélico a toda a criatura. Meus irmãos, se nós pegar para pregar, se nós pegar para evangelicar, quantas pessoas que não estão necessitando nesse mundo? Quantas pessoas que não estão se iludidas nesse mundo, pensando que está se dando bem, mas está na droga? Quantas pessoas que estão pensando que é o bambambam, porque está no meio de uma festa, com um copo na mão, mas está perdendo o algo precioso que essas pessoas estão cegas, que é Jesus. E nós entramos nessa parte para mostrar para eles que tem um Deus que vai transformar ele, que tem um Deus que vai fazer dele uma nova criatura. Aquele que crê nele, Deus sim faz uma nova criatura. Hoje, meus irmãos, eu fico surpreso. A rua da minha casa é a rua do Navas. Às vezes eu estou lá mexendo no meu carro, na minha moto, ou na frente de casa, que é muito difícil eu barrer, mas quando eu vou barrer, quanto jovem não passa com um cigarrinho de maconha, indo para a escola fumar? Falo, meu Deus, eu passei por isso. É difícil. Poderia estar fazendo tantas outras coisas. Está dentro da aula mesmo. Às vezes ele fala, eu vou fumar um baseado para ir para a escola. Você acha que ele vai conseguir adquirir um conhecimento que era para ele aprender lá na escola? Certo? Não vai conseguir, meus irmãos. E eu tenho piedade da alma dessas pessoas, e eu tenho fé que Deus vai alcançar elas, porque é umas pessoas novas que poderia estar fazendo a obra do Senhor, poderia estar na igreja, poderia estar na escola, mas fazendo as coisas certas. Porque às vezes nós pensamos, meu filho vai para a escola, mas as amizades, as conversas, às vezes acaba influenciando, acaba trazendo coisas para eles que vão contaminar eles. E como pais, como eu, como vocês, meus irmãos, que tem filho, pega no pé do seu filho, aconselha ele de sempre estar na casa do Senhor, buscando a presença, buscando sempre estar firme, se alimentando de Deus, porque é Ele que não vai
nos guiar, que não faz nós sair fora da presença dele, porque o mundo está se acabando, já está havendo sinais, meus irmãos, e aquele que anunciar o evangélico, se alimentar da palavra de Deus, você pode ter certeza, e aceitar ele como suficiente Salvador, vai morar na glória. E quantos aqui não quer morar na glória? Eu tenho certeza que todos que estão aqui querem ir para o céu, quer estar na presença. Como vai ser satisfação trombar aquele meu amigo que eu conheci de pequeno, lá no céu, todo mundo junto, sem nenhum pensar maldade do outro, todo mundo adorando a Deus. E uma coisa, meus irmãos, o tempo passa, as coisas mudam, nada vão ficar igual, as pessoas mudam, o tempo passa, a rua muda o jeito dela, as casas vão sendo reformadas, mas vocês têm que levar uma coisa em mente: Jesus não muda, Jesus sempre está lá te esperando, Jesus sempre está lá esperando você buscar a presença dele, Jesus sempre está lá esperando você. Deus, venha de encontro comigo, me ajuda, Senhor. E eu tenho certeza que Deus, ele se alegra. Para complementar essa palavra, meus irmãos, lá em Atos, capítulo 5, versículo 42. Aleluia, Senhor. E todos os dias, no templo, na casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus. Olha como que esse versículo, ele é tremendo. Essa palavra acessavam, ela significa, era um esforço constante e dedicado para compartilhar o evangélico. Olha para você ver, meus irmãos, era um esforço constante. Falava que era para fazer a obra de Deus, opa, estou dentro. Falava que era para anunciar a palavra de Deus, estou dentro. Vamos, é agora. Aonde? Aqui no quarteirão, vamos. Era esforço, meus irmãos. Dentro do templo, nas casas, em casas. Não tinha hora ruim. Os discípulos de Jesus sempre estavam indo à vontade do Senhor, de anunciar a palavra. E eles não se limitaram em um só local. Eles não ficavam só buscando, tentando semear só dentro do templo. Eles iam semear pelas ruas. Eles iam semear aquele lugar em que às vezes as pessoas não vão, nas casas. Não tinha momento, somente específico para pregar, mas fazia diariamente, tanto no templo quanto de casa em casa. Meus irmãos, olha como que esse versículo é tremendo. A gente tem que semear lá fora, aqui dentro, para os amigos, até para aquelas pessoas que não gostam de nós. Você não precisa falar para ela, mas ore por ela. Deus, que o Senhor abra uma oportunidade. Se eu tiver essa oportunidade, eu vou apresentar o Senhor para ela, eu vou anunciar o Senhor para ela, que ela também possa ter oportunidade com outras pessoas de conhecer a Jesus, porque Deus, ele é rico de fazer transformação. Deus, ele pega aquele mais pequenininho, que ninguém dá nada, faz o maior, não para crescer no meio de nós, mas para anunciar a palavra de Deus para aqueles que necessitam. E eu tenho certeza que aqui está cheio desses maiores que quer anunciar a palavra de Deus. Tá ou não tá? Dá um glória a Deus aí.
E eu tenho certeza que Deus está contente com esse momento, que nós tirou, que nós poderia estar em casa, nós poderia estar em algum outro lugar, mas nós estamos aqui, se alimentando da palavra de Deus, para que se vir tentação do diabo, nós repreender, sai fora, está repreendido. Aqui eu sirvo é só um Deus e é só um Jesus, e Ele é poderoso. Meus irmãos, essa palavra aqui, eu me esforcei para poder trazer para vocês. Eu espero que o Espírito Santo